Olá, pessoal, boa noite. Hello, Englishers. Hoje vamos fazer a nossa terceira live solo. Se eu não me engano, é isso, né, gente? A terceira live solo já da página. Desculpa, live solo não. Teacher, tá? E convidados, live de número 3. E hoje eu vou receber uma convidada muito especial, que é a Teacher Juliana. Ela já está online, então eu já vou chamar ela aqui para live. Vamos lá. Quem for entrando, dá um oi, dá uma boa noite. Interajam, participem. Sempre bom ter vocês aqui. Hello, teacher Ju. Hello, how are you? And you? Now I'm very, very happy to be here. Puxa, muito bom, fico Eu muito feliz. também, gente. Pra quem não sabe, eu já fiz uma live com a Teacher Ju uma vez, só que foi lá no meu perfil pessoal, né? O Thalita Mello Oficial. Foi muito bacana. Foi em dezembro do ano passado, né, Ju? Se eu não me engano. Tempinho, Foi, né? foi. Oh, deu uma satisfação estar aqui de novo com você, viu? Muito obrigada pelo Não, o convite, prazer é todo gratidão. meu, imagina. Então hoje a gente vai falar. Você lembra do tema que a gente falou na primeira live? Nem lembro mais. Ai, meu Deus, que vergonha, não lembro, Eu não também não. lembro não. E parece que depois dessa pandemia a gente ficou meio perdido, né? Na questão do tempo e espaço. Meu Deus, Ficamos. tudo passa tão rápido. Mas enfim, o tema de hoje nós sabemos e nós vamos falar dele detalhadamente, né, Ju? Essa pergunta é aquela que não quer Hoje calar. vamos, Quanto tempo eu devo verdade. fazer curso de inglês? E assim, o foco não é nem estudar inglês, porque a gente já acabou falando disso bastante aqui. Eu acho que no seu perfil também você já falou que o inglês, o estudo é eterno, né? Individualmente, ou em escola, ou no particular, as pessoas têm que estudar. Isso é fato para quem quer falar a língua. Mas a gente vai falar aqui principalmente da questão do curso, né? Do professor ali, com o professor. Quando, pelo menos no meu caso, não sei como que é no seu, mas quando alguém vai fechar o curso comigo, a primeira coisa que me pergunta, uma das primeiras, ah, teacher, quanto tempo você acha que eu devo fazer o curso com você para começar a falar bem? Ah, será que 3 meses tá bom? Será que 6 meses tá bom? Como que é com você? Acontece coisa? Bem Esse isso mesmo. fenômeno só acontece comigo. Fala pra gente, teacher. Ah, tá. É a mesma coisa, né? Às vezes em quanto tempo eu vou estar falando? Aí eu falo, não sei, eu já jogo para a pessoa, porque é uma coisa muito, muito relativa, né, tá? Eu acho que depende A de gente se vários sente fatores, na né? parede Mas nessa eu hora. falo Acho que todo sempre mundo já faz assim. Você perguntou a coisa que realmente eu não vou exato. conseguir te responder. Peraí, tá minha bola de cristal aqui. Não dá pra saber. Não Muito tem como, não tem como. Eu sempre falo que eu represento só 30% do caminho que ele vai percorrer. Os outros 70% é de responsabilidade difícil. do aluno. Às vezes soa como se eu estivesse jogando, tirando a minha responsabilidade e jogando para ele. Mas é muito complicado, porque você não vive a realidade do seu aluno, né? O tempo que ele tem de dedicação em casa, se ele vai conseguir fazer uma vez por semana, duas, cinco, ou quantas horas ele vai conseguir estudar sozinho. Então, é uma resposta muito complicada de um professor dar, na verdade. Mas não é porque a gente quer tirar a nossa responsabilidade, é porque justamente é muito Realmente, é muito difícil, difícil né? e depende de vários pormenores, né? Depende de vários fatores, como você falou aí. E eu fiz aqui uma enquete, não sei se você abriu uma caixinha de perguntas no seu perfil. Abriu? Não, não abri, Ah, eu eu não vi a fiz caixinha de sua. perguntas dessa vez, mas eu fiz algumas enquetes só para saber como que o pessoal estava achando do tema, o que eles tinham em mente já, as concepções que as pessoas tinham. E realmente, eu vejo que essa live é muito necessária, porque uma das coisas que eu perguntei foi é, que tipo de aluno é você? Aí eu coloquei ali alguns tipos, né? Ah, você é o aluno que entra no curso e fica pouco tempo, e já desiste, já desanima. Ou é aquele aluno que sai de um, vai para o outro e vai para o outro, fica igual uma bolinha de ping-pong, né?
sai de uma escola, vai para outra, sai de um professor, vai para o outro. Ou você é aquele que realmente, vou começar um curso de inglês, então vou focar aqui, vou continuar. E eu fiz uma outra. Você acha que o tempo de estudo ou o tempo de duração de um curso vai afetar no seu processo de aprendizagem? Muita gente respondeu que acredita que isso não tem nada a ver, que isso é indiferente. O que que você acha, Ju? Vamos começar por essa pergunta aí. O tempo, né? A duração que a pessoa contrata um curso, vai influenciar o aprendizado dela? Ela vai aprender mais por fazer mais horas, enfim, por passar mais tempo nesse curso, sei lá, ao invés de 3 meses passar um ano, contratar já um ano. Me fala o que você acha sobre isso. Olha, tempo e aprendizagem é uma coisa necessária, né? Às vezes eu pego alunos muito desesperados. Por exemplo, a pergunta que eu sempre escuto: em um ano eu vou sair falando? Você me garante que em um ano eu vou sair falando? E aí a resposta que eu dou é que geralmente a pessoa não lembra, né? Óbvio. Mas você levou um ano quando você era pequeno para falar? Porque é muito parecida a realidade, né? Você está falando de uma outra língua, que tem outros aspectos, que é relativamente fácil, mas relativamente com aspectos bem diferentes, porque são origens de línguas diferentes, né? Então eu falo, não, não sei, vai depender muito de você. Mas o que eu sei é que quanto mais tempo exposto à língua, mais ele vai aprender. E é por isso que muitas vezes viaja para fora, fica um ano, volta com uma comunicação ou uma fluência melhor, porque ele está mais exposto à língua. Se ele faz mais horas com um professor particular, consequentemente, ele vai ter mais exposição à língua, e dependendo da metodologia, uma exposição até muito mais rápida, né? E ele vai conseguir ter resultados muito melhores. Então, o tempo está ligado, sim, à aprendizagem, Sim, com é uma coisa que certeza. as pessoas precisam entender, né? O tempo, não tem como desvincular o tempo que você tanto se dedica individualmente, porque também tem gente que só estuda no momento da aula e depois acabou, já é outra situação, né? Aí quando tem aula na outra semana aparece lá, oh, agora é o inglês, hello teacher. Gente, uma pessoa que faz isso, ela tá estudando, lógico, você não vai jogar fora essa 1 hora que você passa com o aluno ali falando, mas para quem depois da aula faz homework, para quem depois pratica o listening ou faz uma outra coisa, ou lê um livro em inglês, ou assiste uma série em inglês, para quem tá vivenciando a língua a maior parte do tempo, isso vai fazer uma diferença brutal na vida dessa pessoa, né? Se a gente for comparar esses dois, vê um E desenvolvimento eu, assim, diferente. sim, sim, e eu estava vendo uma palestra do professor Pierre, eu não sei o nome dele exatamente, mas depois eu até falo, que ele é muito direto e reto. Existem dois tipos, né? Você tem o aluno e o estudante. O aluno é aquele que assiste a aula. O estudante é aquele que estuda de Eu amei, verdade, né? Então, o tô inglês é até uma anotando. coisa que não dá. O aluno ele não pode simplesmente só assistir a sua aula e falar, beleza, eu não tenho tempo. Inglês precisa de dedicação. Então, quando você vai para um curso, independente da escola ou independente do particular, você tem que lembrar que você sai da posição de aluno, de uma coisa muito passiva, onde você só recebe, e você tem que ser o ativo da brincadeira. Então, você tem que se dedicar, e como você falou, um homework, um listening, é primordial fazer em casa. Tanto é que, ultimamente, eu tenho trocado com os meus alunos. Às vezes, eu peço para eles fazerem o listening sozinhos, porque é uma forma de estudo, por mais que eles, às vezes, não entendam nada e eles fiquem viajando, mas é uma forma deles estarem conectados com a língua, não só quando eles estão comigo, porque o meu sotaque é mais fácil, sou brasileira, né? Mas quando ele está ouvindo um britânico falando, um americano falando, aí o negócio E, esquenta. Então, sair dessa posição de aluno para ser nossa, muito estudante, né? interessante mesmo o que você falou. E eu assisti uma live sua, até vou aproveitar esse gancho. Uma coisa que você falou que eu achei incrível é essa questão mesmo. Se a gente for comparar como a gente aprende o português, que é muito parecido como a gente aprende uma outra língua, e a abordagem que a gente tem para aprender o português, o método, né? E o método que a gente tem para aprender o inglês, ele, assim, obviamente já vai demorar mais tempo. E olha que a gente demora pelo menos aí.
uns 2 anos para falar algumas palavras, ou começar a montar frases corretas no português quando a gente é bebê, né? Então, por aí você tira, porque para aprender o português é aquele método da vivência. A mãe fala, se você erra, ela não vai explicar tudo, ela só vai te corrigir e você vai aprendendo por associação, né? Eu tento fazer esse método nas minhas aulas, tento traduzir o mínimo possível, mas às vezes a gente precisa, né, dar um help, uma ajuda para as pessoas. Imagina o inglês que você não tá falando o dia inteiro, que não vai ter alguém 24 horas ali como a mãe faz com a gente para nos ajudar e nos ensinar, é só aquele tempinho com o professor. Então, por aí as pessoas já conseguem ter uma noção o porquê é uma caminhada. Na verdade, o processo de aprendizagem do inglês é uma jornada. Você vai começar uma jornada, né? Quando você decide aprender um idioma novo. Estou anotando também, realmente é uma jornada, né? E eu acho engraçado, li alguns artigos uma época, e esses artigos ainda continuam na internet, falando que para a gente ser fluente a gente precisa de Olha, 1.200 horas, né? É hora pra caramba, assim, se a gente for ver, é muita horas. Mas eu vejo alguns, eu sinto que, na verdade, quando você faz um curso com um professor particular, as coisas vão mais rápido, você consegue ir adiantando fatores com o seu aluno. E aí eu fico pensando em alguns cursos que eu vejo por aí, e não estou falando mal das escolas, elas estão vendendo aquilo que elas da acham nossa que é realidade, que a gente conveniente. vivencia, né? Que é a aula particular, então a gente consegue falar disso com mais autoridade, né? Exatamente. Vendendo assim cursos básicos de 40 horas. Saia falando em 200 horas. Tudo bem, eu posso até ter 200 horas, mas eu preciso também contabilizar as horas que o meu aluno está estudando em casa, as horas que ele tem dificuldades, as horas que. Então, assim, eu acho muito pobre o que muitas escolas estão fazendo, vendendo cargas horárias muito baixas dentro de um semestre que poderia ajudar mais o aluno, sair um pouco também dessa questão só comercial da venda em si e se preocupar um pouco mais com o aprendizado do aluno Sim, de verdade. E eu acho que é por isso, Tata, que a gente tem poucas pessoas no Brasil que falam, né? Primeiro que os cursos são muito exatamente. caros, uma carga horária muito baixa, cursos que não têm metodologias que fazem realmente a diferença, e aí o aluno acaba desistindo. Né? E aí você tem os professores também que às vezes não ajudam, não vou tirar, porque o professor ele tem que estar motivando, né? É muito fácil o aluno não querer fazer. Né? Então a gente tem que estar lá, não, falou errado. Meu filho, quando você estava estudando, você era criança, você também falava Exatamente. errado. E a sua. E como você falou, você como mãe, você tá ali. Olha, não é assim que fala, é assado, e vai corrigindo. Então, tem que ter paciência. Mas eu não concordo com essas questões de carga horária em si. E aí, no particular, é muito melhor, porque aí o aluno ele faz quantas horas ele quer. Se ele está a fim de fazer 1 hora por semana, mas ele vai conseguir estudar mais horas sozinho, ótimo, né? Não impor nada também, né? Sim, Que é como muito você chato. falou, o aluno ele é um agente, não é passivo, é ativo, né? Ele não é aluno, ele é estudante. Então, é isso que as pessoas. Eu acho muito importante a gente fazer esse tipo de live para conscientizar as pessoas, né? O intuito é conscientizar, é um informativo. Porque as pessoas, elas estão ali olhando do outro lado e às vezes elas não têm essa visão. Então, elas estão ali consumindo o que a mídia joga, o que elas veem na internet de propaganda o que elas, quando elas vão buscar um curso, lógico que as pessoas vão fazer todo aquele marketing para elas contratarem. Então, se elas tiverem essa consciência, elas conseguem analisar melhor o que se adapta para elas e o que vai ser melhor para elas, né? Porque essa questão mesmo Exato. de tempo é uma coisa muito importante. O nosso tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E eu tenho certeza que ninguém que quer aprender um idioma quer perder tempo. E eu acho até, eu até entendo um pouco, sabe, essa pergunta que as pessoas fazem. A gente não tá aqui criticando o fato dos alunos quererem saber quanto tempo eles vão levar para aprender Sim. o inglês ou para ficar num curso. Você está contratando um serviço. Aquilo vai te gerar um investimento financeiro, né? Você vai investir naquilo. Então, você quer ali ter uma média, né, de quanto tempo você vai estar ali fazendo aquilo, aquele processo, para que você comece a ter algum resultado. Então, não é que é uma pergunta inválida, é uma pergunta válida.
Mas a resposta a essa pergunta que é complexa, né? Da gente dar. E é isso que a gente está falando aqui. Exato. Não é tão simples quanto parece, gente. Logicamente que, pelos estudos até que a gente vê, o nível básico do inglês é conseguido, na maioria dos casos, com 6 meses no mínimo de curso. Para que a professora consiga entregar ali a gramática básica. Mas como você é um agente que está participando desse processo, vai depender de quanto, não só o quanto o professor vai entregar ali, em quanto tempo o professor vai entregar, mas em quanto tempo você vai reter esse conteúdo, né? Então, isso que difere de uma pessoa para outra. Tem gente que consegue pegar muito rápido. Isso acontece nas minhas aulas particulares, eu vejo isso muito claro. Às vezes, eu tenho um aluno no mesmo nível, eu estou usando um material parecido ou até o mesmo material, mas a aula dele, às vezes, um aluno está 5 vezes mais à frente e outro que está no mesmo nível dele. Por quê? Porque na aula particular, em específico, a gente segue o nível do aluno. Então, enquanto ele vai pegando, à medida que ele vai pegando, a gente vai mandando brasa, né, Ju? Vai passando mais coisa e vai colocando vários conteúdos para ele. Mas tem outras pessoas que já são mais lentas para alguns temas, têm dificuldades em alguns aspectos, então para ela vai ser mais devagar esse processo. Então tudo isso, né, todos esses Exatamente. fatores. E eu acho engraçado o quanto o meu cachorro ele pode latir a qualquer momento, tá? Ao vivo e a cores aqui, porque está bem na hora da janta dele. Olha, eu não disse? E ela está olhando para mim. Já já eu vou pôr uma raçãozinha aqui. Mas eu acho que a gente tem que ver essa questão do desespero do aluno também, né? Eu preciso falar, eu quero falar. E quanto mais ele fica ansioso, pior fica a situação dele. Porque aí ele não consegue raciocinar, ele não consegue. Não entra. E aí entram as questões da neurociência em Né? si. A emoção Tem um acaba processo, a atrapalhando gente fala muito. tudo isso para o aluno se preparar. Olha, não é assim, é devagar mesmo, mas né, é porque o processo natural das coisas, porque você é incapaz, porque você não é inteligente. Porque as pessoas às vezes ficam, ai meu Deus, não tá progredindo, né? Às vezes o curso ali começa o curso, principalmente os Exato. iniciantes, os beginners. É muita coisa que você tem que aprender para poder começar a formar uma frase, para começar a fazer um texto, uma redaçãozinha. Aí parece que você tá investindo, investindo e aquele dinheiro não tá voltando, né? Em progresso. Mas não, Exatamente. então é por isso que a gente Thalita, eu posso pôr ração pro meu cachorro? Ao vai vivo e lá. a cores? Pô, Pô? Ai, gente, abafa. Nunca aconteceu isso na live, mas o Totó tem prioridade. Um minuto. Gente, que bafo, bafo. Vem, é vem, uma vem. medida, né? Olha só. Tem que alimentar os animais. Mas é isso, gente. A gente fala que isso para que vocês se acalmem, para que vocês entendam que é assim que funciona, né? O problema não é com vocês, não é com o teacher, mas esse processo, essa jornada aí tem várias paradas, né? Vários processos que a gente tem que seguir. Ai, meu Deus. Será que deu certo aí, Ju? Deu certo, deu Aê! certo. Gente, podem deixar perguntas, comentários, críticas, sugestões. Brincadeira. Mas podem colocar o que vocês pra gente Pronto. sentir se vocês estão entendendo o recado, se tem alguma coisa que vocês querem saber, vão nos ajudando aí. Mas enfim, a gente parou, É. eu tava falando. Eu queria falar uma coisa bem interessante aqui que você colocou na sua caixinha lá, das pessoas que procrastinam e desistem muitas vezes, né? Porque elas pensam que elas vão ficar séculos estudando, ou ao contrário, que elas acham que vai ser um processo rápido, e aí ela começa a ver que não é tão rápido assim, né? Porque a absorção do conhecimento Não é não é um instantâneo, clique, é um, é como você falou, é um processo. Então, às vezes, para o aluno ter um não é pouco de chocolatado. paciência, né? Você Eu põe até no leite, conversei, mexeu, já absorveu. não, vai para a feira e me pede um pastel. Não é pastelaria, calma, tenha paciência. Eu estava até conversando esses dias com uma aluna, a gente estava no meio de uma aula, uma graça, uma amiga, e aí eu choro de desespero. Não, eu dou risada de desespero. E aí ela foi fazendo a aula, daqui a pouco ela, eu já entendi.
é assim, assim, assado. Então, quer dizer, você vê que é um clique que dá. E aí ela já, olha, é assim que faz, é assado, e ela já foi corrigindo o exercício. Então, assim, tem que ter também o tempo de absorção. E a pessoa tem que ter um pouco de paciência, porque na hora que dá esse estalo, a pessoa, entendi, é assim. E aí dá uma satisfação para a gente também, né, de ver o progresso do aluno. E aí vem o tempo de absorção do Exatamente. cérebro, Então né? vamos falar desses quatro tipos de alunos aí que eu coloquei na enquete. É o que dificulta realmente as pessoas aprenderem é isso, né? É, quanto tempo então, teacher, eu vou levar no curso de inglês? Olha, vai ser, como a gente falou aqui, vai depender muito do seu tempo, do seu processo interno aí, se você está preparado para receber aquele conteúdo, se você vai se dedicar realmente como deve se dedicar, quanto tempo você vai contratar com o seu teacher, tudo isso e muito mais. Mas também tem a questão da sua atitude em relação ao curso, porque uma coisa que eu vejo que atrapalha muito é os alunos que quebram o curso demais, sabe? Ou porque começa e para muito cedo, principalmente os iniciantes, porque você a chance, você até me corrige se eu estiver errada, tá, Ju? A chance de um iniciante quando pausa o curso com Não, pouco tempo, de ele perder aquilo que ele aprendeu durante aquele período é muito maior do que um aluno que vem já com uma bagagem, já está no nível intermediário ou avançado, e aí ele fica 2 meses e para o curso. Vai ter o prejuízo ali, que ele vai ficar afastado da língua um certo tempo, mas como ele já tem mais conhecimento, não vai ser tão rápido assim a regressão dele como um beginner, né? Então, tem esses dois fatores aí. O aluno que começa e para muito rápido, desiste muito rápido, e aquele uhum. que fica pausando demais o curso. Ah, eu vou precisar parar o curso agora, daqui a 2 meses eu volto, aí depois volta, aí você tem que revisar um monte de coisa. Então, isso tudo atrapalha, né, Ju? Fala um pouquinho. E eu falo às vezes, você demora às vezes 6 meses para pegar um Uhum. conteúdo, né? Aí você fica 2, 3 aulas sem vir. Como é que é mesmo? Como é que aquele detalhe que você falou, pronto, já perdeu? Porque não tem a prática, né? Infelizmente no Brasil nós não temos fluentes em todas as esquinas, né? A gente não está na Europa, né? Onde você conhece uma pessoa na rua e de repente ela já fala inglês com você. Então, a chance do aluno estar perdendo o conteúdo é 6 meses para ele aprender e 2, 3 semanas para ele perder 50% Então, do que ele aprendeu, porque ele não sim, tem exatamente. Vamos prática, né? clarificar aqui para o pessoal que está assistindo. Qual que é, então, uma das coisas que ajudam você, né, a aprender realmente o idioma? Constância num curso. É importante ter uma certa constância no curso, tá? Se você fica quebrando o curso pela metade, ou você começa e já desiste, ou fica trocando muito de metodologia, fazendo essa, né, como diz, esse rodízio, isso vai atrapalhar sim para você reter esse conhecimento. Então, a primeira dica que a gente pode dar aqui tente se manter constante o máximo que você puder. Eu vou falar até aqui a minha experiência pessoal. Eu demorei, gente, 4 anos para aprender inglês. O método que a escola que eu estudei ensinava, ele era um método simples, era uma escola simples, de bairro, não era uma escola assim, muito renomada. Então, eles focavam muito na gramática, aquela coisa muito maçante. Mas ali eu tive, era o que eu podia pagar, então eu tive muita constância e eu comecei praticamente do zero e fui ali até o avançado. E aí só depois que eu fiz minhas especializações e tudo mais. Mas enfim, eu tenho certeza, Ju, que isso ajudou muito para que eu conseguisse entender o inglês da forma que eu entendi, né? Porque eu vejo hoje as pessoas que estudaram comigo naquela época, do meu curso mesmo, quando eu estava estudando, que fizeram isso de desistir ou de realmente ficar trocando muito de método, hoje não estão na metade do caminho que eu estou. Infelizmente, porque isso faz toda a diferença. E é Sim. muito triste, né? E essas promessas de fale inglês em 1 ano, fale inglês em 2 anos, eu não consigo visualizar, eu não consigo entender, né? Curso faster, ou sei lá, dá qualquer É nome curso de aí. fast food mesmo, né? Como? Eu até acho que eu dei uma vez que eu É, falei isso. É igual fast food. Ele pode até, naquele começo ali, ter uma constância, mas depois não nutre, né? Tá faltando nutriente, porque
E os conteúdos programáticos que a gente vê são conteúdos que são muito pincelados, porque tem que ser rápido o curso, tem que ser um tempo de 2 anos, porque as pessoas não querem, as pessoas querem o resultado, mas elas não querem se desprender, não é bem essa expressão, mas elas não querem ter compromisso para aprender. E aí vão nesses cursos que são rápidos. E no final você está só pegando migalhas. Não é bem isso, Sim. mas E elas acabam né? percebendo Você não que pega aquilo o ali até professor. encheu a barriga no momento ali, mas depois ela vai sentir a falta. Ai, meu Deus, eu não sei tão bem assim o que esse conteúdo que eu tô precisando aqui agora, né? E aí ela viu que aquilo foi uma pincelada mesmo, como você falou. Não, não aprofundou, não teve um peso para a vida dela. Então, gente, é furada essas coisas de curso imediato, curso instantâneo ou curso que te dá uma data fixa para você aprender. Assim, como a gente falou, uma média, tudo bem, as pessoas têm que ter uma referência. E depende do que o aluno quer também. Eu costumo fazer um teste de nivelamento quando as pessoas querem fazer o curso comigo, querem contratar. Então, o que eu faço? Eu faço um tipo de uma consultoria. Tem esse serviço individual e tem esse serviço junto com o curso de inglês também. Então, se a pessoa quer só fazer uma consultoria comigo para entender o nível dela e saber as dificuldades ou os pontos fortes, eu faço. E aí ela faz o que ela quiser, contrata um professor, uma escola. Agora, se ela quer ser minha aluna, na primeira aula eu faço isso. O nivelamento, justamente para eu saber como que ela tá, né? E eu conseguir encaminhar da melhor maneira possível isso. Então aí eu dou, ó, nessa consultoria eu pergunto, qual o seu propósito para você fazer esse curso de inglês comigo? O que que você quer, né? Ah, eu quero ter só o inglês para eu viajar, para eu fazer uma entrevista ali, uma coisa específica, ok, a gente vai focar nesse propósito. Ah, eu quero ter só o inglês básico, teacher. Ok, então a gente dá uma média ali de tempo. Ah, acredito que em uns 6 meses você já consiga ter algumas noções. Mas aí, não é uma promessa. O que me incomoda nesses cursos não é nem a média que eles dão, é a promessa. Ou você aprende inglês, ou o seu dinheiro de volta, e os negócios assim que você fala, meu Deus, mas não dá para saber. O aluno, cada pessoa é tão única, é tão peculiar isso, né? Então, é isso que as pessoas têm que ficar realmente atentas. É, tem uma pessoa perguntando aqui, Hello Adachi? Não sei se estou falando certo, porque Ah, Elô! Ah, Elô, linda! Tá, eu conheço, lê a pergunta dela mamicona. então, já que é das pessoas que você conhece, vamos tentar ajudar. É, eu acho que ela já tinha até feito uma Deixa eu pergunta. ver. Tinha uma outra. O material que vocês, professores particulares, fornecem é a Ah, apostila, é verdade. que nem as escolas. A Aline Aquino, Ah, conhece? tem Você aqui. conhece? Será que eu conheço? Porque às Beijo, vezes. Aline. Ela é a fotógrafa oficial da minha filha. Ai, Ai, que desculpa, Aline, linda! eu não vi sua pergunta. Gente, eu ainda sou um pouco perdida para essa tecnologia aqui, tá? Então, tenham paciência. Ai, eu também, a louca. Ela perguntou: o material que vocês, professoras particulares, fornecem é apostila? Nem igual às escolas, né? Como as escolas? Então, a aula particular, ela tem essa facilidade de você trabalhar com uma gama maior de material. Numa escola, mesma instituição, a instituição já tem um método próprio, então ela já tem um material próprio, e é aquilo, e acabou, né? No particular, né, Ju, a gente tem essa liberdade, a gente pode utilizar de vários métodos, de vários materiais, enfim. Mas geralmente a gente tem um livro de referência, porque é importante ter um livro como referência e há ali o Sim. caminho do aluno, tá? Então, tem sim, não só um, a gente, tanto a Ju quanto eu, né, nós trabalhamos com vários materiais e a gente vê ali no contato com o aluno o que é mais adequado para ele. A gente escolhe um material para trabalhar com ele. Então, basicamente é isso. Mas tem sim material, tem PDF, tem imagem, tem. Utiliza de vários, Uhum, né, para tornar a aula uhum. mais dinâmica e mais completa possível. É, uma coisa assim, de repente, a pessoa, não gosta de usar PDF. Então, eu vou te indicar um livro, você pode comprar o livro, ou eu posso, você quer que eu prepare o material para você? Você acha melhor assim? Indico sites, a gente vai, a liberdade que se tem de uma aula particular, como você está falando,
é muito, é muito amplo, né? Você não fica preso só naquele livro, aquele jeito, né? Existem cursos muito legais, que têm materiais muito bons, mas tem cursos que, né? E eu sempre falo para o aluno, o seu livro é um guia, né? É o seu caminho. Então, a partir dele, você pode virar um estudante, um pesquisador, você vai pesquisar outras informações. Aquele é o seu É guia só de um nome. estudos. Então, é realmente exato, é uma liberdade que se tem muito É, grande, né? na Então, escola particular, eu, a eu gente na escola não, na instituição, a gente fica muito preso ao método também. Então, é aquela coisa, livro, cara livro, né? É, a gente fala cara crachá, né? Na escola é cara livro. Mas a gente foca muito na exatamente. conversação e tem uma interação muito próxima com o aluno. Muitas vezes a gente nem fica muito focado no material. A gente consegue treinar muito essa parte do speaking, né? Esse compartilhamento mesmo de informações. Então, também não fica muito preso a material, né? Como escolar, a gente não consegue. A gente que é professor particular, a gente tem que saber dar aula sem nada, né? A aula somos nós e o aluno. Muitas vezes a gente nem menos tem uma referência ali, mas muitas das aulas eu nem uso nada, assim. Nem uso o livro, eu tento fluir ali com o que ele precisa naquele momento, às vezes Uhum. flui. Às vezes a gente até prepara uma aula, acontece muito. Sim, A gente prepara uma aula e chega na hora, a coisa flui tão naturalmente que a aula se torna outra coisa totalmente diferente, mas o final é sempre maravilhoso, né? Porque atendeu ali a necessidade do aluno, é isso que importa no final das contas. sim, sim. Eu gosto, tem alguns livros específicos que eu gosto muito, né? Uns que já estão há muito tempo aí, eu vejo grandes resultados. Então, eu já sou uma professora que eu gosto de direcionar com o livro, mas eu gosto de transformar os exercícios. Então, às vezes você tem um exercício ali de gramática, por exemplo, corrija, correct the sentence. E aquilo ali depois vira um speaking, vira uma A conversação gente com o aluno, mesmo ele estando em nível mais básico, né? Exato. Então você consegue explanar de uma forma que, às vezes, dependendo do método, você não pode modificar. E aí você fica preso no tempo do método e não no tempo de absorção do aluno. Inclusive, quem está assistindo a live e tem dúvida de como é uma aula online de inglês, eu fiz uma live solo. A última live que eu fiz está nos destaques aqui, que eu explico como funciona uma aula online de inglês, porque tem gente que não tem a menor noção disso. E eu, inclusive, falo que eu mesma, quando comecei a dar online, era um mundo totalmente novo para mim. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha lá, a gente está explicando muito melhor, eu estou explicando muito melhor essa questão aí. Então, a Aline comentou assim: legal, assim adequa a cada aluno em específico, exatamente. A questão da individualidade é uma coisa, exclusividade, é uma coisa que só a aula particular te fornece. Isso é sem discussão, né, Ju? A Elo, ela fez uma pergunta lá em cima. Lê para mim, por favor. Eu acho que ela até repetiu aqui, ó, qual é a melhor forma, o online ou o presencial? Tem diferença? Olha, eu tenho umas coisas comigo, mas se for muito diferente de você, tá, a gente tá aqui até para dividir isso. Por exemplo, eu acho que o adulto ele consegue tanto no presencial quanto no online. É diferente com a criança, às vezes com o adolescente, porque o adolescente ele gosta de Instagram, de WhatsApp, mas ele não quer ter aula no online. Mas isso depende muito do adolescente. Isso não é generalizado. Agora, criança é mais difícil. Agora, nada melhor do que um presencial, né? Eu sou sinestésica, eu gosto de estar com o aluno, eu gosto de me envolver com ele. Mas, devido às circunstâncias, o online tem sido uma grande referência, né? E eu, particularmente, eu estou vendo grandes resultados com os alunos que eu tenho. Mesmo no online, eles estão conseguindo tranquilamente aprender. E aquela questão que a gente estava falando, ele da dedicação, porque não é só nós aqui, é ele individualmente fazendo exercício, trazendo a dúvida para a sala de aula virtual. Então, eu acho que as duas metodologias, elas são válidas. Eu amo o presencial,
mas eu tenho tido muitos bons resultados, graças a Deus, com os Sim. online Na também. questão de presencial ou online, eu acredito que não há diferença, tá, em relação à qualidade do ensino. Agora, se é particular ou em turma, aí a gente pode dizer, né, Ju, que tem sim uma grande diferença. Porque o particular que dá essa liberdade toda da gente conseguir adequá-la ao perfil do aluno. E um grande diferencial do que eu vejo, se você tiver uma outra visão, você me fala, do online para o presencial é também a flexibilidade de horários, né? Porque, por exemplo, se eu fosse dar aula presencial, muitos dos meus alunos eu não conseguiria atender. Porque tem gente que tem uma rotina aí muito louca, né? De reunião, de viagem a trabalho. E às vezes isso é muito legal. A pessoa em qualquer lugar, às vezes ela tá no hotel lá, ela abre o computador ou abre o celular e ela consegue fazer aula de inglês dela na hora do almoço. Então a gente tem toda essa Sim, flexibilidade e também esse conforto, né? Tanto para o professor quanto para o aluno também. Esse é o grande sim, sim. E agora com essa novidade do híbrido também, né? Você tem uma aula online, aí você tem uma aula presencial, isso também ajuda muito. É como você falou, tá no hotel, tá numa viagem, abre o computador, abre o celular, ô prof, tudo bem? Hello, let's start. o E aí online e o começa, presencial né? em qualidade não tem diferença, tá? A mesma qualidade da aula do presencial é a mesma do online. Agora, o particular e o em turma, sim, porque em turma você tem mais gente, né, para você administrar e o particular, seja ele online ou presencial, a gente consegue dar essa exclusividade para os alunos. Então, acho que até esses termos é meio confuso, né? Às vezes a gente relaciona online com particular, mas também tem online em turma. E as pessoas confundem É, também o presencial com o online. São mundos diferentes aí e cada um tem a sua peculiaridade. Tem os seus prós e tem os seus contras, né? eu tenho um amigo, quero até mandar um abraço para ele, o Teacher Rony, eu fiz já umas lives com É. ele também, e aí a gente estava fazendo uns cálculos meio loucos aí uns anos atrás, de que os alunos em uma hora de aula, em sala de aula, dependendo do número de alunos em sala, o aluno ele vai falar em 60 minutos, ele chega a falar só 15, né? Porque o professor tem que se dividir, às vezes ele está com vergonha porque tem muita gente na sala. Lógico, é como você sempre fala, é uma análise de perfil, né? Mas eu vejo que o resultado do particular, em forma de O tempo, ele é resultado é mais melhor. rápido, porque você segue o aluno. Se ele parou ali, você vai ficar ali. Mas se ele quiser ir para frente, você vai para frente com ele. E dependendo do número de alunos em sala, quantos minutos esse aluno ele realmente vai absorver conteúdo, né? Ele vai praticar com outro, ele vai tirar dúvida. Não sou contra cursos em sala, como muitas pessoas, eu até gosto, mas eu acho que tem que ser um número reduzido. Eu vejo escolas aí colocando 15, 20, 25 alunos por conta de, tem que matricular, mas a qualidade desse aluno em tempo, como a gente está falando aqui, não é a mesma. Então, ele vai ficar praticando 15, 20 minutos em sala, sendo que às vezes ele poderia estar praticando 40, né? Porque tem a parte do teacher talking time, né? O professor também tem que explicar, então ele acaba falando, né? Não tem o que fazer. Mas você disponibiliza mais tempo para os seus alunos se comunicarem. Exatamente. Sabe uma coisa muito legal que eu faço? Acredito que você já deve ter feito também. Às vezes, com os meus alunos, é sempre particular, né? A maioria opta, quando quer fazer online, a maioria geralmente tende a querer o particular e não o em turma. Mas, às vezes, se eu vejo que o aluno está no mesmo nível que o outro, eu proponho uma aula em dupla ou em grupo, porque tem, às vezes, exercícios, dinâmicas ou coisas que dá pra gente juntar as pessoas e é muito legal. Eu tive, inclusive, na semana passada, uma experiência maravilhosa. A gente fez uma dinâmica, uma brincadeira com duas alunas que estavam no mesmo nível, uma aqui de Guarulhos e uma lá do Ceará, e aí elas amaram fazer aula em dupla. E é assim, a gente também consegue ter toda essa a gente também consegue fazer essas coisas, né? Fazer essas junções, essas aulas diferenciadas, é muito legal.
Sim, sim, eles gostam, porque eles conhecem pessoas diferentes, aí ela já está conhecendo uma pessoa lá do Ceará que ela nunca ia imaginar que ia conhecer, e já faz amizade. Então, assim, é muito bom mesmo. Mas você vê que é bem restrito, porque você tem duas alunas que você vai dar Tá? atenção para elas, não é uma turma com 10 no online, né? Lógico. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer muito mais no online hoje em dia. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que focar, principalmente para os alunos iniciantes. Né? Eles precisam absorver mais vocabulário o mais rápido possível para eles também criarem uma certa Sim. independência. Porque eles não podem ser dependentes dos professores. Né? A tendência é eles. Ah, isso aí eu já sei, Pro, vamos avançar? Isso aí eu também já sei, Pro, vamos avançar? E isso é muito bom, isso é gratificante para a Só para as gente pessoas também. conhecerem melhor, Ju, você tem algum nicho, assim, que você gosta de trabalhar na aula de inglês? Ah, eu amo intermediários, eu gosto mais dos avançados ou dos beginners. Eu, por exemplo, eu dou aula para todos os níveis, mas eu tenho uma paixão pelos iniciantes. Eu gosto de ajudar a pessoa a criar gosto pela língua. E aí a gente aproveita para responder a pergunta da Elo, que ela fez lá em cima, agora eu lembrei. Ela perguntou por onde ela deve começar, Hum, né? Uma pessoa que está querendo fazer uma aula de inglês particular, por onde que ela deve começar? E me responde também, qual nicho você gosta? ultimamente eu tô com muitos intermediários e tô gostando. Os meus alunos, eu acho que eu tenho dois que são mais iniciantes e eu tenho mais uns três ou quatro que são intermediários. Mas o nicho que eu gosto mesmo, não falando mal dos meus intermediários, lindos, amo vocês. Mas eu gosto mesmo é do Nós básico, é do temos iniciante. Eu acho que é o gosto, a satisfação de aprender uma nova palavra nos motiva a trazer mais coisas. exatamente. Os intermediários, sabe aquela coisa de mãe? Já está crescendo, então eles já querem meio que, isso eu já sei, sabe? Já sou meu adolescentão, então tá Verdade. tudo certo. É mais ou menos assim que eu sinto, né? Eles têm, isso aí eu quero aprender, mas isso aí eu já sei. E o outro não, o outro ele, puxa, ele te suga mais. E esse sugar é uma Eu satisfação para o acho que a gente professor. também tem que empenhar muito mais Você, para fazer as aulas, né, para esses alunos iniciantes, porque tem gente que está começando, mas já é um pouco mais desinibido e tal, mas tem gente que é uma coisa tão nova começar a estudar inglês que ela tá ali com medo, ali ansiosa, então você tem que criar toda uma estratégia para a pessoa começar a se soltar, para a pessoa, né, criar o gosto pela língua. Então, eu acho que o resultado é muito gratificante, isso gera uma ocitocina na gente, né? A gente fica, ai, meu Deus, que legal! dá um tipo, dá um fervor, né? Dá uma satisfação de você na próxima aula buscar novos exercícios, buscar novas metodologias, usar o exercício de uma forma diferente. Você perguntou qual é a melhor forma, né, de iniciar. Olha, é tão ampla essa pergunta. É muito amplo, porque, olha, eu acho que o particular, para início, ele ajuda muito, né? E aí não é falando, venham para mim ou para a professora Thalita. Não, não é isso. Eu acho que o particular ajuda muito. Mas Você você pode consegue vir, destravar gente. com Eu o seu recebo de braço aluno. aberto. Ah, também gosto. Mas eu penso que o particular é mais. Você consegue observar melhor o perfil do teu aluno e ajudar a destravar certos tipos de crença que ele tem. A minha professora foi muito chata, o curso eu não gostei, o tempo que eu demorei. E aí eu acho que no particular você consegue, no início. Aí aos poucos, se a pessoa quiser criar uma individualidade, ir para um curso na escola ou continuar com a gente, eu acho que é super válido. Mas, a princípio, o particular ajuda muito. Agora, alunos intermediários, eu tenho especificamente dois alunos, que é para o mercado de três alunos, que é para o mercado de trabalho. Eles já preferem o particular. Eles já acham que o resultado para eles é maior, eles conseguem definir, por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha numa grande multinacional. Então, ela consegue trazer vivências dessa multinacional e a gente discute alguns vocabulários. Às vezes, ela me pergunta coisas que eu não sei, e real, não sei, porque eu não sou da área do business.
né? O meu inglês é o inglês da comunicação, é da viagem, é do trabalho. Exato, mas você engrandece o seu próprio vocabulário, né? O professor também, aí você é obrigado a ir lá e pesquisar o que que ela quis, o que que ela queria aquela hora. E aí você ganha esse tempo que a gente está falando aqui, de trazer mais vocabulário e embasamento para o seu aluno. Então, isso também Sim, incentiva muito. É muito eu tenho bom, a mesma assim. opinião em relação a isso. Para quem está começando, eu acho que a melhor forma é o particular, até para ela se conhecer melhor, porque o professor vai fazer uma análise mais individual e ele vai conseguir te passar e você vai descobrir coisas sobre você que talvez você não sabia, né? E aí você já vai ter esse primeiro contato e vai entender como funciona essa aula particular. Depois você vai ter essa autonomia para descobrir se é isso mesmo que você quer continuar fazendo isso. E se por acaso você quiser uma outra experiência, ou um curso em turma, enfim, ou presencial, você já vai ter uma bagagem aí, né? Já vai ter uma experiência. Eu acho boa forma. Exato. Tem uma moça aqui, eu não sei, Valéria. Olha, eu acho que deve ser uma pro. Eu gosto mais dos meus alunos intermediários e avançados para quem não viu as lives com a Thalita e com outros professores. Eu faço live de todas em inglês. Oh, Mas, teacher. não, esse daí é o Muito. Felipe. O Felipe é um estudante de inglês. Eu já fiz duas lives com ele aqui. Deixa eu ver. Gente, eu não tava conseguindo comentários. Agora que eu tô Ah, conseguindo, olha isso. Ah, tá. eu nem sabia que arrastava. Olha como eu sou uma pessoa que nem sei mexer nessas tecnologias. Uhum. Ah, tá. Então é um Isso. aluno, né? Muito Muito legal. legal. Ele faz live. Sobre inglês escrito na área de inglês. Bom, muito bom. Existem várias coisas, né? Você falou assim de pessoas que vão em vários cursos, né? Você citou logo no começo. Às vezes a pessoa vai num curso, aí ela sai, ela vai para outro, aí ela sai, vai para outro. Eu acho que a dificuldade desse aluno, e é por isso que ele acaba perdendo muito Uhum. tempo, é que uma coisa que a gente tem que entender é que o aluno, eu sempre falo isso, falo para os meus alunos particulares, e quando eu fui professora em escolas, eu falava: você não é obrigado a ai, a palavra me fugiu agora, a seguir a metodologia a qual eu estou te Uhum. impondo. Porque não sou eu que imponho a metodologia para você, é você que tem que se adaptar. Se você não se adapta, troca. Só que assim, isso é uma coisa que o aluno ele tem que fazer antes de entrar na escola. Então ele chega ou para gente, posso assistir uma aula sua? Claro, vamos ver. Você tem que ver se a forma como eu te explico, você absorve o conteúdo. Porque não adianta nada. Eu vejo muito assim, o aluno ele vai lá, ele se matricula na escola X, passa 6 meses, ele fala que não aprendeu nada. Aí ele sai e vai para outra escola, já perdeu tempo, né? Em vez dele falar, não, olha, uma coordenadora pedagógica ou com a própria supervisora ou a vendas ali, posso assistir uma aula? Pode. Assistiu a aula. Olha, você me desculpa, essa metodologia para mim não funciona. Porque não é a metodologia que tem que ser imposta para o aluno, é o aluno que tem que ver se essa metodologia serve para Exatamente. ele. Senão ele vai ficar só perdendo tempo. E aí ele fica. Vou citar nomes aqui, mas também não estou ganhando nada com isso. Aí ele está no CNA, daqui a pouco ele está na Wizard, daqui a pouco ele está na escola não sei o quê, na escola do Pedrinho, na cultura inglesa. Aí daqui a pouco ele acha que ele tem que fazer faculdade de letras para aprender. E no final ele só não fez nada. Passou 2 anos da vida dele e não aprendeu Isso nada. acontece muito, gente, com todos os alunos, muitos alunos que eu já dei aula e eu também já vi, infelizmente, que desistiam rápido, ou então ficavam trocando de curso, mas não tem a constância, gente. Tem que ter uma constância, sabe? Vocês têm que ficar o máximo possível ali focados, principalmente até você atingir um nível ok, né? Para você poder ter essas quebras, essas pausas, porque isso meio que quebra também ali a questão da memorização, né? De você reter o conhecimento. Então, isso é um fator, assim, é a maior dica que eu dou em relação a esse tema. Você quer começar um curso de inglês? Ok. Mas tente manter uma certa constância. Não fique nessa corda bamba, porque isso vai te prejudicar. Você vai regredir. E aí, quando você voltar, você vai sentir que aquele tempo que você estudou foi um tempo perdido. E, na verdade, não. Foi essa lacuna que você abriu que fez com que você
não evoluísse, você voltasse ali, desse alguns passos para trás, né? Exato. Tem mais algum? Não, né? Tem mais alguma pergunta? Ai, eu não sei mexer aqui, A não. Elo falou, Ju, tecnologia chama Harumi. Ai, eu preciso, não sei nada. Eu vou pedir para a Harumi, uma amiga também, a filha da Elô, para ela me explicar, porque olha, nada, minha filha. Até para fazer live eu fico lá testando, espetáculo. Ai, Ju. Sei nada. Mas enfim, Mas desses quatro é que eu muito falei, né? A bom. gente falou de dois, agora vamos falar do. Não, do terceiro, né? Que é aquele Fala que lá. tem aquele que começa e desiste logo, que esse daí também vai ser muito prejudicado. Tem aquele que fica trocando ali, fazendo um rodízio nas escolas e nas aulas, trocando de professor toda hora e trocando de método toda hora, porque uma hora a pessoa começa a ficar muito confusa, né? Ela vai numa escola, tem um método, aí vai para outra, tem outro método, pega um professor que é de um jeito, outro professor que é de outro jeito, aí daqui a pouco ela não sabe nem o que ela quer mais. Aí ela volta, vê o verbo to be de novo 300 vezes, porque ela teve que voltar no conteúdo. Aí ela fala, gente, inglês se resume a verbo to be. Não é, porque você pausou várias vezes, meu querido. E agora você esqueceu e agora a gente vai ter que falar de novo a mesma coisa. Exatamente. Parece escola de ensino médio, que você entra no ensino fundamental, sai no ensino médio e só sabe verbo to be, né? Porque ninguém explica mais nada. Bem assim Exatamente. mesmo. E o terceiro é aquele aluno que realmente se mantém, né? O máximo de tempo possível. Esse vai ter resultados melhores, gente. A gente garante para vocês. É, como eu falei, no meu curso eu fiz isso. Eu acho que eu parei por um motivo financeiro um mês, mas aí já voltei no outro mês. Não foi um espaço muito grande que eu dei, porque às vezes a gente tem problemas, né? A vida é feita disso. Às vezes o aluno tem algum Sim. problema financeiro, a mãe ficou doente, aconteceu algum imprevisto ali, o carro quebrou, teve que gastar com o mecânico. Ah, teacher, tá difícil manter a aula, tá? Vamos pausar, não tem o que fazer, né? Mas sim, tentem evitar de fazer essas quebras, porque isso faz com que o tempo que você estudou seja prejudicado, né? Você ali perde bastante conhecimento. É, você tem mais alguma dica, Ju, sobre isso? O É. que a pessoa deve fazer para realmente, em relação a tempo? Vamos dar dicas positivas agora, né? Em relação a tempo, como ela pode otimizar isso para ter resultados melhores no curso de inglês? Eu acho que estando com a gente no particular, então, por exemplo, eu sempre falo assim, você faz uma hora, eu vou fazer uma hora de aula com a professora Thalita uma vez por semana, porque eu estou muito comprometida. Mas você vai ter que separar mais uma hora para o seu estudo individual. Bom, eu quero fazer aulas com a professora Thalita todos os dias, eu quero fazer uma hora por dia. Lembra que aula dada é aula revisada, então você tem que ter mais uma aula, mais uma hora de aula com a individualidade, né? Para chegar no dia seguinte e falar, eu tive dificuldade na minha lição de casa, eu não consigo pronunciar determinada palavra, não sai. E aí a professora Thalita vai, corrige, e aula dada, aula revisada, e assim vai. Então, assim, a quantidade de aulas que você faz com o seu professor tem que ser o dobro no estudo individual. Você faz 5 horas de aula com a professora Tata, 5 horas de aula Muito boa dica, individual. Ju. Aproveitando isso, é uma coisa que você falou que eu achei muito bom. Quanto menos tempo você faz com o professor ali, mais tempo você tem que ter de estudo individual depois. Para você compensar aquilo que você não está conseguindo arcar ali, ou por questão financeira. Porque, assim, no meu caso, eu tenho alunos que fazem vários tipos de aula. Tem aluno que faz 40 minutos, tem alunos que faz uma hora, tem aluno que faz 2 horas por semana, né? Por conta de questão financeira mesmo, que é o que conseguiu pagar ou é porque não tem muito tempo e só fechou aquele horário comigo. Então, essa pessoa tem que compensar esse pouco tempo de aula depois com exercícios, com práticas de listening, de speaking, de writing, de reading. E depois trazer essas dúvidas para aula. Porque aí o professor, se você estuda sozinho, você consegue otimizar esse uma hora que você tem, transformar ela em duas, ou até em mais.
Por exemplo, você foi lá, leu um trecho de um livro, você achou uma parte interessante e você não entendeu nada, se você traz aquilo para aula, a professora ali vai te dar uma explicação em cima daquilo. Então, olha, além do que ela preparou para você naquela aula, ela ainda vai te dar a explicação daquela dúvida que você trouxe. Então, é bem isso que a gente falou no começo, né? O aluno tem essa participação ativa muito importante para que a coisa realmente flua no curso de inglês, né, Ju? Exato. Então, precisa, não adianta. Não vai acordar no dia seguinte falando, né? Eu me lembro que o curso que eu fiz, na escola que eu fiz, que essa escola acho que tem poucas agora em São Paulo, era um curso de 8 a 10 anos. Era muito tempo. Então, só o básico era 3 anos. E aí você fica nessa jornada. Naquela época, os cursos ainda eram bastante tempo. Hoje em dia, eu acho que dá para reduzir, sim, essa carga horária. Eu acho que um tempo de 4 anos é um tempo muito bom, mas menos que isso, eu já não consigo. Eu acho que 4 anos, 4 anos e meio, você consegue ter uma Para você absorção falar com bacana. Né? Isso a gente está falando. Para você se jogar, para você não ter medo, né? Viajar, de repente fazer um curso fora também, você quer fazer um curso na sua área e vai entrar numa escola, né? Ah, legal. Eu acho que 4 anos é um tempo bem adequado de curso, assim, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana. 1 hora, a gente sabe que às vezes os alunos não conseguem, financeiramente fica um pouco mais difícil, mas penso que 4 anos, você se dedicando 2 a 3 horas, não vai ser aquele boom, mas já vai ajudar muito. Agora, menos que isso, Tata, para mim só se a pessoa fizer 2 anos e ela fizer E é duas muito horas por difícil, viu, dia. manter, porque é caro escola aula particular. A gente tem todo o nosso trabalho ali, né, para individualizar essa aula, por isso que a aula particular de inglês não é barata, gente. Mas é uma coisa que compensa, né? Por isso que as pessoas investem e fazem, porque dá resultado. Mas realmente o investimento, ele Sim, infelizmente, para você adquirir uma língua, igual você adquirir um diploma de faculdade, que depois vai te gerar um resultado muito bom na sua carreira profissional, mas quanto que você gasta numa faculdade? Muito dinheiro, né? E muito esforço. Não é diferente para o inglês também. Vai gerar investimento financeiro e também investimento de estudo, né? Se programar, se organizar, etc. Mas aí é um consolo para quem não pode pagar muitas horas de inglês, é o que a gente falou. Ah, então quer dizer que só vai ter mais acesso ao inglês ou vai aprender mais quem puder pagar para ter mais horas? Não, gente. Se você não, estuda também por conta sozinho, mesmo que você tenha 40 minutos com o professor, se você tem coisa para trazer, se você tem dúvidas para tirar, se você tem coisas para agregar nessa aula, esses 40 minutos, essa 1 hora, vai se transformar no dobro disso, né? Então, não tem desculpa. O que tem que ser feito é você aproveitar a oportunidade que você tem e você tentar trazer o inglês para o seu dia a dia, o máximo possível. Isso faz sim diferença. É a mesma coisa, se você vai para academia uma vez por semana, não é a mesma coisa de você ir 5 vezes por semana, né? Vai ter alguém que entrou lá, vai ter um muque desse tamanho, vai ter um muque desse tamanho, vai ter gente levantando um peso pra gente. Então, assim, faz diferença? Sim. O tempo faz diferença. exatamente. É, Esse exemplo é perfeito. Esse exemplo que você está dando é perfeito, né? 1 hora de musculação por semana não é o cara que vai todos os dias. É a mesma coisa. Só que também é como você está falando, isso incentiva o aluno, pelo menos, a iniciar, para ele saber se pelo menos ele gosta, porque às vezes as pessoas já criam uma crença, né? Não, inglês é difícil, eu não quero saber, eu vou fazer espanhol. Ok, eu também acho espanhol lindo, máximo. Mas, se você não fazer pelo menos uma vez por semana e ter uma experiência com a língua inglesa, como você vai fazer? Mesma coisa que comer. Ah, eu não como beterraba e nem jiló. Você já comeu beterraba e jiló? Não, nunca comi. Então, meu filho, você não sabe se é bom ou ruim, Maravilhoso. né? Experimenta. Faz 1 hora. Olha, eu tô com dúvida. Posso trazer uma coisa para a próxima Ju, tá aula? dando Pode. segundos para Vamos terminar tentar a de. live, então vamos nos despedir do pessoal.
Ai, Tem isso aqui no meu Deus, Instagram, não acredito. gosto. Muito, muito obrigada. É 1 hora Muito agora obrigada por só? ter aceito o meu Ai, convite. Abá. Obrigada a quem participou. Gente, assistam que vai ficar salva, tá? Obrigada, gente. Beijo!